Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor André Salgado, dando sequência aí ao nosso projeto de EAD ensino à distância, em virtude desse nosso momento aí de ficar em casa. Então, vamos seguir aí, vamos para a nossa aula 7, se eu não tiver equivocado, tá certo? E a gente vai começar a entrar mais na parte de geologia, a gente vai começar a ter uma introdução mais ou menos aí no estudo do nosso planeta, do ponto de vista, no estudo físico mesmo, tá? Então, antes de entrar nessa parte, eu quero começar um pouquinho pela uma pequena introduçãozinha de astronomia, mais para a gente entrar no assunto das teorias de formação da Terra, tá certo? Então eu acho interessante a gente falar um pouquinho aí do que de básico do que tem aí no nosso espaço para que a gente possa entrar aí na teoria do Big Bang, enfim, todas as teorias aí nebulosa, toda aquela coisa toda que a gente vai ver a partir de agora, tá certo? Então, vamos começar aqui com a localização do nosso planeta, tá certo? Sempre quando a gente fala em localização do nosso planeta dentro do universo, a gente tende sempre a limitar as nossas coordenadas ao nosso sistema solar. Mas, antes do nosso sistema solar, a gente tem que entender que o nosso sistema solar é uma unidade dentro de um conjunto muito maior. O nosso planeta Terra é um planeta dentro de um sistema solar. E o nosso sistema solar é também uma unidade dentro de um conjunto muito maior do que o sistema solar. Então, por exemplo, nosso sistema solar é uma unidade dentre bilhões de outras que existem num conjunto maior que chamamos de galáxia. Essa galáxia específica da qual a gente faz parte, a gente chama de Via Láctea. Então, percebam essa imagem aqui. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem seria a imagem de uma galáxia, tá? No caso da nossa Via Láctea. E imaginemos que o nosso sistema solar seja referente a um microponto desse aqui. Muitos micropontos desses aqui podem representar, por exemplo, um microponto desse pode representar, por exemplo, aí o brilho do Sol, por exemplo. Então aqui a gente nem consegue enxergar o Sol e isso a gente imagina o Sol tendo o tamanho que tem. Né? Então é só para a gente ter uma pequena ideia da imensa vastidão aí de que a gente possa ter algum tipo de ciência do quão pequeno a gente é perto aí do tamanho que seria esse infinito universo, né? Então, estima-se mais ou menos que existem aí na casa de bilhão de sistemas além do nosso sistema solar. Isso para não falar de planetas, tá certo? Se a gente fosse contar planetas, né, o que praticamente, mesmo com a tecnologia que nós temos aí de todos os estudos envolvendo astronomia, é óbvio que ainda é impossível a gente contar a quantidade de planetas. Nós sempre fazemos estimativas baseadas num pequeno retrato que é o que a gente consegue enxergar. Né? Quando eu digo consegue enxergar, que é porque é o que a nossa tecnologia de lente consegue chegar, né? Até onde o nosso binóculos aí consegue alcançar de visão, tá certo? Então, a gente obviamente só consegue enxergar um pequeno retrato de uma imensa vastidão que a gente não faz a menor ideia de onde termina, tá certo? Ou se termina, tá certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de outras imagens de outras galáxias, né, além da nossa, tá certo? Então, é, é, não existe, como eu disse a vocês, uma resposta a respeito do número exato de quantas galáxias, quantos planetas. Isso é uma conta que é muito difícil fazer. Nós não temos tecnologia suficiente para isso. Mas estimativas aí que com uma margem de erro muito grande, né, que possam existir cerca de 2 trilhões de galáxias cada um com não sei quantos bilhões de planetas. Então você imagina o tamanho disso tudo, tá certo? É só pra gente ter uma pequena ideia, né? De você ver que as galáxias têm vários tamanhos, vários formatos, vários tipos de situação, né? Então,
Aqui, por exemplo, trata-se de uma foto real do nosso telescópio Hubble. Quando eu digo nosso, eu digo do planeta Terra, tá certo? Mostrando aí um conjunto de galáxias observáveis, ou seja, galáxias que a gente consegue ainda visualizar através de nossos ultratelescópios aí, que a cada avanço tecnológico conseguem chegar mais distante, não só desenvolvendo tecnologia, não só de lentes, mas de cálculos matemáticos para conseguir focalizar um pouco melhor os dados das imagens e tudo. Então a gente vai aos pouquinhos evoluindo sempre essas imagens, né? Se você for pegar as imagens dos planetas, por exemplo, de décadas atrás para de hoje, você consegue fazer uma pesquisa fácil dessa no Google, você consegue ver a evolução da nitidez, né, de tudo. Então, a cada avanço tecnológico, a gente consegue ter informações mais detalhadas. Então, chegamos ao nosso sistema solar, tá certo? Quando a gente fala em sistema solar, né, a gente pensa, tá, a gente vai estudar os planetinhas, aquela coisa toda e tal. E aí a gente sempre sabe quais são os planetas, mas às vezes, cara, do aluno não saber bem a ordem dos planetas e tal, ou quando é que isso vai ser necessário, ou se vai ser necessário. Então eu trago para vocês uma dica que era uma dica velha, mas muito velha, que eram os professores já muito aposentados que passavam essa regrinha aí, essa frasezinha para você lembrar dos planetas aí. E basicamente a regra diz o seguinte: era uma frase, né? E cada palavra corresponde a um planeta, né? Cada palavra corresponde à inicial do planeta e aí você tem a ordem certinha dos planetas do nosso sistema solar. E a frase é essa: minha velha, traga meu jantar, sopa, uva, nozes, pão. No caso do pão, que seria o último planeta, o Plutão, que já não que Plutão tenha sumido, mas ele foi reclassificado para um não mais planeta, um planeta não. Então eu coloquei esse símbolo aqui que não, né, não mais adicionamos o Plutão à nossa contagem. Então nós terminamos aqui no nozes. Então seria minha velha tragar meu jantar, sopa, uva, nozes, e o pão a gente tira que não tem mais pão nessa janta, tá certo? Então minha vem de Mercúrio, velha Vênus, traga Terra, meu Marte. Você vê que cada um tem aí o seu planeta. É bobo, mas ajuda a gente a saber de cor aí a ordem dos planetas, caso isso seja em algum momento necessário, tá certo? Então, falando um pouquinho aqui do nosso sistema solar, a gente tem alguns conceitozinhos para falar, então eu vou começar falando sobre esse cinturão aqui de asteroides, tá? Chamamos essa parte aqui do nosso sistema solar de cinturão de asteroides. Basicamente é o que separa o que a gente chama de sistema solar interior, que separa esses quatro primeiros planetas que nós chamamos de planetas telúricos para os outros quatro planetas que seriam os planetas gasosos. O que são planetas telúricos, professor? O que são planetas gasosos? Planetas telúricos são planetas sólidos, planetas rochosos, né? Você olha para aquele planeta, você imagina um planeta que tem uma superfície sólida que nem a nossa. Então você está olhando ali para uma superfície aonde você teoricamente poderia ir, digamos assim, pousar facilmente uma nave se tivéssemos tecnologia para isso, né? Você tem aí um chão mais sólido e estável para pisar, aquela coisa toda. Já os planetas gasosos, boa parte de tudo isso que você está vendo aqui não corresponde, digamos assim, a rochas, a um chão, a uma superfície. Ou seja, todo esse tamanho, seja de Júpiter, seja de Saturno, o que você está vendo aqui são camadas e camadas e camadas de gases. Gases, principalmente hidrogênio, hélio, metano, e quer dizer então que tudo isso aqui na verdade é uma bola de gás ou uma bola de fumaça? Não, todo não. Nós temos aí estudos que indicam que ele tem um pequeno núcleo aí e alguns desses planetas poderiam ter inclusive grandes oceanos aí seja de hidrogênio metálico líquido, seja de outros componentes químicos aí. Mas tudo que você está olhando esse tamanho todo aí basicamente seriam gases concentrados. Então, às vezes, o tamanho aí pode enganar um pouquinho, já que o núcleo é bem menor do que se passa a você imaginar pelo tamanho. Então, são planetas que nós chamamos de planetas gasosos. Basicamente, o que você está vendo aqui são
gases, tá certo? Quer dizer que a gente poderia até correr o risco de atravessar aqui um pedaço aqui externo desse planeta de lado a lado, se isso fosse possível, tá certo? Quanto aos planetas telúricos, a gente está falando de planetas realmente sólidos. Então, planetas gasosos também são conhecidos como planeta joviano. É como se fossem planetas que ainda estão numa fase inicial de formação, eles ainda estão se concentrando. Esses gases estão contraindo ainda para quem sabe um dia, quando eu digo um dia, eu digo aí alguns bilhões de anos, eles possam se contrair a tal ponto de ter aí uma superfície mais estável, mais sólida, tal qual os planetas que nós chamamos de planetas telúricos. Então, sempre que vocês verem esse termo planeta telúrico, a gente está falando de planetas sólidos, né? Planetas rochosos. E esses planetas rochosos são justamente os 4 planetas mais próximos do Sol, tá certo? Qual é a mesma ordem aqui? Minha velha traga meu, né? Aqui nós temos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 planetas aqui mais próximos do Sol. Todos os outros aqui são planetas gasosos, tá certo? E isso se explica que os planetas telúricos, os planetas rochosos, eles são mais densos, eles têm uma densidade maior, portanto, na formação do nosso sistema solar, você tem os objetos mais densos com mais sendo atraídos mais próximos ao Sol, ficando mais próximo, e aqueles com menos densidade são atraídos menos, por isso que há essa separação aqui entre os planetas. Esse cinturão de asteroides, ele digamos assim, eu não diria que ele é exatamente dessa forma certinha como está aqui, tá certo? Ele é muitas das vezes exagerado, não só na questão do tamanho aqui dessas rochinhas aqui, mas sobretudo também pela quantidade, mas aqui é mais para você ter uma noção da onde fica a órbita, da onde tem mais asteroides aí flutuando no nosso sistema, né? O nosso sistema tem desses asteroides para todos os cantos, mas a maior concentração deles fica aqui entre as órbitas aqui de Marte e Júpiter, tá certo? Então, vamos aí para o que interessa de fato. Quando a gente vai falar de formação do nosso planeta Terra, formação do nosso sistema solar, formação do universo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é separar a teoria do Big Bang. Tá? Todo mundo já ouviu falar na tal da teoria do Big Bang ou da grande explosão, que seria a teoria que diz respeito à criação do universo. Então, cuidado para não associar a teoria do Big Bang à teoria da formação da Terra, tá certo? Nós temos a teoria do Big Bang como a teoria da formação do universo, e a teoria da hipótese nebular ou nebulosa solar seria a teoria de como se formou o nosso sistema solar, como se formou o Sol e, por consequência, depois os outros planetas aí aprisionados à sua órbita. Então, o que nós temos aqui primeiro é a teoria do Big Bang, que nada mais é do que uma teoria que, na verdade, ela é bem interessante e utópica, porque é uma teoria que tenta explicar o início de tudo, né? É uma utopia a gente imaginar como a gente vai conseguir justificar a criação de tudo, do universo, né? É aquelas perguntas que parecem ser muito distantes, né? A gente chama isso de uma utopia, né? O que a gente tem são aqueles aceleradores de partículas que a gente tem de tudo quanto sempre estruturas colossais que alguns cientistas constroem por aí, aqueles túneis para tentar reproduzir o que seria, por exemplo, a colisão de dois pequenos, não sei se eu posso chamar de isótopos, mas de uma substância elementar que seria, digamos assim, a origem de tudo, o átomo primordial, aquela coisa que você teria o início de tudo, aonde tudo começou, né? E aí o que se tem na verdade, uma tentativa de reprodução do que
teria acontecido. E o mais interessante disso tudo é que o experimento disso, na verdade, os resultados desse experimento têm, na verdade, confirmado cada vez mais essa teoria mais antiga, tá certo? E a teoria mais aceita hoje com relação ao surgimento do universo. Quer dizer que é uma teoria perfeita e tudo, explica exatamente tudo, não temos dúvidas? Não, não é, mas é a teoria aí que vai basicamente explicar a maior parte aí das nossas perguntas, ou a que melhor vai atender dentre outras teorias, tá certo? Basicamente, acreditava-se que houve algum tipo de acontecimento similar a uma explosão de uma partícula muito pequena com uma energia quase infinita, do qual houve aí esse primeiro acontecimento, essa primeira singularidade que basicamente espalhou todo esse movimento, toda essa energia para o espaço, tá certo? Tudo que se move, esses objetos celestiais, tudo que a gente, todos os planetas, todos os asteroides, tudo que se move no espaço acaba deixando aí um rastro detectável de radiação, e eles conseguem basicamente filtrar e, por cálculos matemáticos, calcular de onde vem, para onde vão. Então eles conseguem mais ou menos imaginar que quanto mais distante tiver seja esse planeta, seja essa substância, essa singularidade que eles estão estudando, quanto mais distante, significa que eles viajaram mais tempo, eles conseguem ainda tentar discernir aonde foi o início que espalhou isso tudo, né? Da onde saiu a inércia disso tudo, tá certo? Então, a teoria do Big Bang vocês podem imaginar como uma grande explosão que gerou toda aí esse movimento de poeira, gás, rochas e tudo isso que foi gerado por aí. Diferentemente da teoria da hipótese da nebulosa solar, que aí a gente já está falando do nascimento do Sol e basicamente do nosso sistema solar. Chamamos de nebulosa, né, para conceituar uma nuvem de gás e poeira que é basicamente formado por alguns gases bem comuns aqui que nós conhecemos e presentes em quase todo o espaço, quase todos os planetas que é o hidrogênio e o hélio. São dois gases presentes em praticamente todos os planetas do sistema solar, perdão. E aí o que acontece é que você vê essa poeira fazendo movimentos de órbita, e toda vez que essa poeira de gás e pequenos fragmentos sólidos, né? Quando a gente fala de gás e poeira, a gente pode falar que é a parte sólida aí do gás, só que muito pequeno, né? E aí eles começam a, digamos assim, a orbitar, a rotacionar. Conforme eles vão rotacionando, eles vão se aproximando, se aglutinando. Conforme eles vão se aglutinando, eles vão criando um agregado que, com o aumento da densidade, vai fazer com que esse movimento acelere, e aí você tem aí um surgimento de uma força gravitacional aumentando ao redor dessa. Isso aí seria o início do que a gente chama de protossol, ou o Sol, o início do surgimento do nosso Sol, da protoestrela, né? E todos os pedaços que não foram agregados aí ao Sol são futuros eventuais planetas que possam começar a surgir aí ao redor. Então, essa teoria ela nasce com a observação de outras nebulosas aí à distância que nós temos no espaço sideral. Então, observando as diversas etapas de formação de várias nebulosas diferentes, o que você consegue observar é basicamente várias etapas diferentes em cada nebulosa, como se cada uma delas tivesse numa etapa específica. E aí você consegue estudar mais ou menos como elas se desenvolvem. E aí você consegue, estudando o espaço e outros sistemas, você consegue tentar prever, ou tentar imaginar, ou tentar verificar como se dá a formação desses astros, tá certo? Então, formação da Terra. O que nós temos hoje, assim como algo já
pavimentado, é que nós temos mais ou menos uma pequena margem de estimativa com uma margem pequena de erro considerando os números geológicos, tá certo? Então a gente estima que o nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos. Aqui, pessoal, eu já digo para vocês o seguinte: 4,6 bilhões de anos já é a primeira coisa que seria interessante vocês guardarem, tá certo? Esse dado já é um padrão, já é algo que você vai encontrar com facilidade com relação à idade do nosso planeta. Então, qualquer fonte que você vai pesquisar a respeito da formação do nosso planeta, você vai encontrar esse número 4,6 bilhões de anos, tá certo? Ressalvado aí a margem de erro que nós poderíamos ter, tá certo? Então, basicamente, a nossa formação da Terra, ela passa de uma bola incandescente de fogo até o que nós temos nos dias de hoje, todo esse desenvolvimento. Basicamente, quando a gente estuda a Terra em fusão, quando a gente estuda o início do nosso planeta, né, um planeta de fogo com um visual aí como a gente imagina nos desenhos animados, que seriam o inferno, por exemplo, com muita lava vulcânica, muitos vulcões, erupção, muito enxofre, fogo para tudo que é lado, temperaturas enormes, aquela coisa toda, aquele vapor gerando chuva, a chuva não conseguindo nem chegar à superfície porque ela evapora ainda antes. Então tem toda aquela coisa caótica do início da formação, com o tempo, né, que esse calor intenso começa a se perder ao longo aí de muitos bilhões de anos. Você tem aí a progressão de resfriamento desse planeta, tá certo? E aí você tem aí primeiro a formação da nossa crosta, daquela parte sólida de fora do nosso planeta, a casca mais sólida que vai permitir aí começar a acontecer as coisas, tá certo? Então, isso vai se desenvolvendo ao longo do tempo até a gente chegar na configuração atual. O nosso planeta passou aí por inúmeras modificações, tanto em questão de temperatura, envolvendo não só a questão do resfriamento dessa época inicial, como também de épocas glaciais, como também a subida do nível dos oceanos, muito em várias etapas. Nós temos estudos que indicam que nós tivemos 5 eras glaciais, nós tivemos aí inúmeras alterações do nível do oceano, mais baixo, mais alto. Então nós temos aí muitas modificações, incluindo também a configuração e a posição dos continentes, como a gente conhece hoje quando a gente abre o mapa mundi e vê lá a América do Sul, América do Norte, Europa, África, tudo aquilo ali nem sempre estiveram nessa posição, né? Essas partes continentais já se moveram muito, algumas sumiram, algumas ficaram por debaixo do oceano, outras foram dissolvidas, quer dizer, algumas sumiram, outras apareceram, os continentes se movimentavam. Então é tudo, na verdade, uma grande evolução, e a gente vai estudar um pouco isso daí, tá certo? Então, antes de começar a estudar a formação da Terra, a gente pode começar a estudar esses detalhes através da nossa escala geológica do tempo. E atenção aqui, aluno, respira, que esse é um dos assuntos mais detestáveis dos alunos. E quando eu falo detestável, não é que necessariamente seja um assunto chato, mas é um assunto, digamos assim, com muito conteúdo a ser dado. E aí o que eu tenho para falar para vocês? A escala geológica do tempo, ela tenta dividir a idade desde a formação do nosso planeta até os dias de hoje e o que aconteceu em cada época, né? E aí você tem, através de estudos radiológicos, através de radioatividade aí, para a gente conseguir datar não só as rochas como os fósseis, para conseguir entender quanto tempo tem, por exemplo, um fóssil, quanto tempo tem uma rocha. Existem várias formas de datação, tá certo, que são feitas. Acho que a mais comum, a mais famosa, que a gente chama de carbono 14, mas existem outras específicas para datar, por exemplo, rochas magmáticas, que são as rochas mais fáceis de serem datadas, já que elas não foram desintegradas ainda. E tudo isso a gente vai tentar
discernir. Então, primeiro, o que a gente precisa entender primeiro é essa tabela aqui. Aqui a gente tem escalas de tempo. Aqui nessa última escala temos alguns dos acontecimentos, tá certo? Aqui nós temos os milhões de anos, do mais recente aqui em cima até o mais antigo aqui embaixo, tá certo? Aqui as épocas, os períodos, eras e éons. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para digerir essa tabela e não ficar muito confuso é basicamente você se acostumar com essa escala de tempo aqui. Porque uma das primeiras coisas que eles vão querer brincar nas questões, que eles podem querer colocar no enunciado, ou que faça você eliminar uma letra A, uma letra B, uma letra C de uma questão, é você saber a ordem e do que se trata era, período e época. Porque épocas são esses aqui, períodos são esses aqui, e eras e éons são esses aqui. E aí o que acontece? O que ele pode fazer numa questão que estiver perguntando sobre períodos, e aí no meio deles ele coloca uma época ali para tentar fazer você errar. Se você souber basicamente diferenciar época, período de era, isso vai ajudar você a eliminar algumas questões. Então, primeiro, éon, por exemplo, éon fanerozoico. Dentro do éon fanerozoico, nós temos aqui de 570 milhões de anos atrás até os dias de hoje. Então, nós temos o paleozoico, o mesozoico e o cenozoico aqui dentro do éon fanerozoico, tá certo? No éon fanerozoico, nós temos o paleo, o meso e o ceno. Então, a primeira coisa que eu tenho para vocês se acostumarem na questão da era, né? Como é que eu vou decorar esses aqui? Eu já peço para vocês prestarem atenção nessa terminação zoica, tá certo? Sempre que você vê essa terminação zoica, você sabe que ele está falando aqui de era, tá certo? Ou ele pode estar falando inclusive de éon. Eu vou explicar direitinho para vocês. Quando vocês forem pesquisar, existem várias dessas tabelas por aí, com vários acontecimentos de acordo com o seu interesse, tá certo? Vão ter aí tabelas só falando de plantas, só falando de animais, só falando de acontecimentos geológicos. Então, vai depender aí do qual for o seu interesse. Eu peguei uma média aqui que tem um pouco de tudo. Então, presta bastante atenção no seguinte. Esse zoica aqui, ele vai corresponder principalmente à era, mas preste atenção aqui. Quando você for observar outras tabelas, você vai ver uma informação importante. Se você for observar por essa tabela aqui, proterozoica e arqueozoica, né, corresponderiam ao que nós chamamos de era. Inclusive, você vai ter alguns sites até de Mundo Educação, Brasil Escola, que vão tratar proterozoica e arqueozoica como eras. E na verdade verdadeira, elas podem ser consideradas também como éons, tá certo? Então, pode ser que você encontre questão chamando eles de éons, pode ser que você encontre chamando eles de eras, tá certo? O que você tem na internet, por exemplo, é o período pré-cambriano sendo chamado de superéon, que corresponde basicamente às eras proterozoicas e arqueozoicas, tá certo? Nós temos ainda de 4,6 bilhões aqui embaixo, que corresponde ainda a um outro que quase não é abordado, que me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu digo para vocês. Proterozoica, então, o que nós temos é essa diferenciação entre proterozoica e arqueozoica. A primeira coisa que vocês têm que se apegar é esses dois primeiros aqui correspondem, obviamente, como vocês estão olhando na tabela, ao período mais antigo. Aqui a gente está falando de formação ainda da Terra. Então vocês imaginem que aqui não estava rolando aquele festival de vida ainda. Aqui ainda estava formando a superfície, estava formando ainda o nosso planeta. A gente pense numa evolução da vida em um planeta. Então primeiro você tem a constituição do planeta. A gente está falando do período arqueozoico.
aqui seria a formação das primeiras formas de relevo da nossa Terra, da constituição da crosta e tudo mais. Quando a gente chega no Proterozoico, a gente tem as primeiras formas de vida. Quer dizer, então, que já tinha aí dinossauros e tudo aqui? Não, muito longe disso. Aqui ainda é as primeiras formas de vida. Quem eram as primeiras formas de vida? Aquelas formas de vida bem simples, né? São as unicelulares, aquelas formas de vida muito simplórias ainda, sem muito complexo, para depois vir as pluricelulares, para depois começar a vir a vida de fato, né? Que a gente está falando ainda de pequenas bactérias, seres ainda muito insignificantes do ponto de vista de complexidade, de tamanho, não sei que palavra eu posso dizer para abordar para vocês aqui, mas aqui são os primeiros seres, né, que a gente vai ter, seres microscópicos, seres muito simples, envolvendo não serão, enfim, animais desenvolvidos, né? Aqui, quando a gente chega no período paleozoico, nós já temos aí o aparecimento dos primeiros animais de fato. E os primeiros animais de fato são os animais invertebrados, que quem estudou aí a parte de ciência e biologia são aqueles animais aí sem a coluna vertebral, né? Ou então com algumas esqueletos por fora, toda aquela os exoesqueletos, não sei, talvez, mas seriam os animais invertebrados e algumas primeiras algas marinhas. O surgimento da vida um pouco mais complexa começa aqui no período cambriano, tá certo? E antes de começar aqui, eu queria dizer para vocês o seguinte: toda vez que você vê esse início de Paleo aqui, ele está se referindo a algo antigo, tá certo? Então, por exemplo, Paleo é o mais antigo período, era do Fanerozoico, tá certo? Ao mesmo tempo que esse Paleo aqui corresponde à mais antiga época dentre todas elas aqui, tá certo? Essa inicial Meso, ela tem ligação com o meio, com o mediano, que é justamente o período do meio do Éon Fanerozoico, tá certo? Aqui quando a gente está falando de antigo, meio e recente, tá certo? Paleo, Meso e Seno. Esse Seno aqui, ele tem alguma coisa a ver com atual, com recente. Então, esse Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica. Esse zoica aqui tem a ver a respeito com seres vivos, com animais. Então aqui a gente tem Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica. É interessante que vocês se acostumem com esses prefixos e sufixos. Isso vai ajudar vocês a matar aí na hora de decorar qualquer tipo de ordem relacionada à era, período e época. Por exemplo, não vai ser necessário para vocês, eu estou dizendo para vocês, eu não aconselho meus alunos a se apegar a microdetalhes nessa tabela. Então, por exemplo, você vai gastar muito tempo e muita energia querendo decorar, tá certo? Números, querendo decorar todos os acontecimentos de cada período dessa tabela. Se você for pesquisar na internet todos os acontecimentos de todos os períodos, você vai conseguir um imenso e infinito catálogo que não para de crescer. Então, não adianta você querer pegar um caderno, fazer uma tabela com todos os acontecimentos de cada coisinha, de cada detalhe, tá certo? Eu não aconselho de verdade você fazer isso. Você vai perder energia, vai perder muito tempo em algo que provavelmente, muito provavelmente, não vai cair. Não é normal que caia. Ah, quer dizer que não cai nada disso? Calma, cai. Mas cai, digamos assim, um senso comum. Cai umas coisas básicas aqui, tá certo? Dificilmente você vai ver perguntas do gênero: qual foi a época e o período em que nasceram as primeiras samambaias gigantes, ou os roedores surgiram, em que esse tipo de especificidade
dificilmente vai cair. O que nós temos, por exemplo, é algumas perguntas que tendem a voltar sempre, ou alguns acontecimentos mais interessantes, dos quais sempre estão caindo aí quando o assunto é testar o conhecimento do aluno sobre os acontecimentos. Então, uma coisa que é importante que vocês saibam é: tenta decorar a evolução da vida de uma maneira geral, sem querer associar muito certinho cada coisa a seu devido lugar, tá certo? Isso vai fazer você gastar muito tempo e muita energia, tá certo? E eu prefiro que o meu aluno gaste tempo e energia em assuntos, digamos assim, não diria mais importantes, mas assuntos mais palpáveis, que caem com muito mais frequência e são muito mais cobrados, tá certo? Então, para resumir para vocês, a primeira coisa que eu preciso que vocês decorem é: realmente vocês têm que se acostumar com esses nomes aqui. Por exemplo, eu falei para vocês não se acostumarem tanto com tudo, com cada detalhe dos acontecimentos que vocês possam pesquisar, mas é interessante que você saiba, por exemplo, que Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica correspondem a eras. Quaternário e terciário são os períodos da era Cenozoica. Isso aqui são coisas interessantes que é importante vocês associarem e terem isso digeridos. Isso vai ajudar você a matar a questão com uma certa facilidade, tá certo? Eu já cansei de ver algumas questões trabalhando essa troca aqui de nomenclaturas, né? Perguntar a respeito de período e colocar épocas e vice-versa. Então, o que eu aconselho vocês é: caso você tenha um branco ou esqueça, o que você pode fazer para decorar é associar sempre as eras a essa terminação zoica aqui: paleoantiga, mesocenozoica. Proterozoica e arqueozoica, tome cuidado com esses dois aqui, tá certo? Esses dois aqui podem aparecer tanto quanto eras quanto éons, tá certo? Esse pré-cambriano aqui pode nem ser abordado, e eles podem usar a tabela direto como proterozoico e arqueozoico, como se fosse direto um éon. Não está errado, muito pelo contrário, está até certo, tá certo? Mas alguns estão utilizando ainda proterozoico e arqueozoico como eras ainda. Pode aparecer. Então, toda vez que você tiver essa terminação zoica, você já sabe necessariamente que não se trata de um período nem de uma época, tá certo? A terminação zoica não trata disso. Então, quando a gente estiver falando de paleozoico, a gente já vai estar tratando de todas as terminações aí que terminam com esse ano: Permiano, Devoniano, Siluriano, Ordoviciano e Cambriano, com exceção do Carbonífero, tá certo? E essa exceção vai justamente apontar para uma época bem interessante. Sempre que você vê esse período Carbonífero, sempre que tiver uma questão apontando para esse período aqui, ele vai fatalmente perguntar a você a respeito de algum acontecimento dessa época aqui, e o próprio nome já te dá uma boa dica. Carbonífero vai estar sempre associado ao carvão mineral, tá certo? Que é justamente o que dá o nome a esse período, tá certo? Então, sempre que você vê aqui esse carbonífero aqui, você sempre lembre de carvão. É isso que vai te ajudar a respeito especificamente dessa exceção paleozoica aqui. Todos os outros, tá certo? Quando você vê essa terminação iano, 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 iano aqui no final, esse sufixo, você tende a pensar em paleozoico. No mesozoico você vai ter a época dos dinossauros, né? Triássico, Jurássico e Cretáceo. Naquele filme Jurassic Park, a gente está falando justamente do período Jurássico, que é o período do domínio dos dinossauros. Quando eu falo domínio, eu digo que eram os seres vivos dominantes da época, né? Os gigantes aí, a maior parte deles herbívoros, mas existiam também os carnívoros, mas eram o período do domínio deles, tá certo? O Cretáceo foi justamente aquele acontecimento da extinção dos dinossauros, e o Triássico são os primeiros dinossauros, tá certo? Não quer dizer que somente existiam répteis nessa época, mas é o domínio dos répteis. Se a gente estiver falando, por exemplo, de evolução do nosso planeta, quais foram os primeiros seres vivos? Os primeiros seres vivos são os primeiros seres vivos complexos, são os seres vivos dos mares, no caso. Os peixes são os primeiros, tá certo? E como foi a teoria da evolução? Não eram os peixes começando a
a evoluírem para anfíbios e começarem a sair, né, das águas nessa evolução genética. Então você tem aí, por exemplo, a época dos peixes, a época dos anfíbios, aí você tem aí o início do surgimento dos répteis, para o domínio dos répteis, para começar a vir o domínio dos mamíferos, que é a parte mais recente, tá certo? E quando eu falo parte recente, eu não quero dizer que aqui no domínio dos mamíferos a gente está falando necessariamente dos mamíferos que nós temos hoje. Aqui nós temos muitos mamíferos também ancestrais, mas que não eram necessariamente dinossauros, répteis, né? A gente pode estar falando aqui de mastodontes, tigres dentes de sabre, mamutes. Nós temos uma preguiça gigante. A gente tem uma infinidade aí de exemplos de animais aí gigantescos e que não eram répteis, né? E que correspondem aí a outros mamíferos, que em algum momento também houve uma extinção em massa desses mamíferos, da qual a gente só sabe da existência deles através dos fósseis encontrados hoje. Então, mais uma vez, Mesozoico é o período dos dinossauros, tá certo? Sempre é a era dos dinossauros. Você vai encontrar Triássico, Jurássico e Cretáceo. Então, sempre que você vê esse Triássico, você vai lembrar do Jurássico, e esse final aqui é que sempre acaba, digamos assim, confundindo um pouco na hora de você tentar associar, a decorar isso daí. E aí nós temos o Ceno, que é o Cenozoico, o período mais recente, separado em terciário e quaternário. Aqui no Cenozoico é a era mais recente que a gente tem, tá certo? Aqui a gente já está falando dos mamíferos, da época dos mamíferos e do domínio aí dos seres vivos que nós temos mais semelhantes ao que nós temos hoje, tá certo? Alguns até hoje, né, sobrevivem ainda como correspondente aos seus ancestrais, tá certo? Mas quando a gente chega em época, nossa, professor, mais um monte de coisa para decorar. Olha esse final aqui, Ceno, 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 Ceno de novo. Lembra que Ceno corresponde a algo mais recente. Sempre que você vê uma nomenclatura aqui nessa tabela com o final Ceno, você está necessariamente falando de época. Então, olhou ali no enúncio, nas opções, viu que o final é Ceno, você está necessariamente, você já sabe que é alguma época. Esse Páleo aqui é o mais antigo da parte recente, né? Páleo mais antigo, Ceno recente, tá certo? Aqui, para dar um resumo geral para vocês, aonde vocês têm que o que eu aconselharia meus alunos na questão dos acontecimentos. Professor, quais são os acontecimentos que eu deveria dar mais ênfase, tá certo? O que eu aconselho vocês de verdade? Eu aconselho vocês de verdade a focar em algumas coisas que são que costumam eventualmente aparecer quando cai uma questão dessa. O que eles perguntam quando querem associar alguma coisa? Eles perguntam: surgimento do homem, tá certo? E aqui é importante diferenciar o surgimento do homem dos primeiros hominídeos. Aqui a gente está falando dos nossos ancestrais, tá certo? No estudo de taxonomia, que são as espécies, qual espécie é oriunda de onde, de qual outra espécie. Aqui a gente está falando de toda aquela família, de todos os tipos aí dos macacos, dos nossos parentes mais antigos, né? Seja do chimpanzé, de todas as outras espécies aí. A gente vai precisar de um mega professor de biologia interessante para explicar para vocês os detalhes, mas vocês podem aí se antenar nos hominídeos para até o surgimento aí do homem, que é diferente da formação de civilização, constituição do seu tempo histórico. O Holoceno aqui, a gente está falando do ser humano se comportando como sociedade. Aqui a gente já está tratando de relações, de estabilização, a gente está falando de o início do que a gente conhece como sociedade, tá certo? Aqui a gente está falando mais da questão do início, né, dos nossos ancestrais aí, quando a gente vê o homem das cavernas e tudo, a gente está falando aqui nesse surgimento do homem, tá certo? Então,
esse é uma das questões que costumam cair. Então é interessante você associar esse surgimento do homem ao Pleistoceno, Plioceno hominídeo, esse tipo de coisa aqui é interessante cair. Aqui, por exemplo, outra coisa que eles costumam começar a abordar é a questão da movimentação dos continentes, teoria da deriva continental, né, da separação dos continentes até eles estarem no formato que está hoje. Então, aqui a gente começa, por exemplo, com o início da fragmentação do Pangeia até o avanço na formação dos atuais continentes, que é mais ou menos como corresponde ou como estão configurados os continentes hoje. Então é interessante você também focar nesse tipo de informação, que é algo que eles costumam aí querer abordar, tá certo? Então, quando começou, né, a fragmentação da Pangeia até quando foi que essa configuração atual dos continentes ela data de quando, né? Então você já consegue separar aí alguns desses acontecimentos. Então tem surgimento do homem, a questão da Pangeia, a questão dos dinossauros também, tá certo? Ele vai tentar trabalhar com você também a questão do surgimento e o domínio dos dinossauros. É importante você associar direitinho. Eu consegui ver uma questão só, mas é interessante vocês se atentarem a esse, a origem das bacias sedimentares. A gente vai estudar isso na próxima aula a respeito de bacias sedimentares. Não quero adiantar nada agora, mas é interessante você saber sobre a origem das bacias sedimentares. Mas lá para frente, quando a gente dá províncias geológicas, sobretudo aqui no Brasil, né, de que são datados aí as nossas rochas, nossas montanhas, né, de que época eles são, quando eles foram formados. A gente vai, eles vão sempre associar origens mais antigas, origens mais recentes, e a gente vai voltar nessa tabela só para consultar e entender do que ele está falando. Mas as bacias sedimentares começaram a ter origem aqui nessa época, tá certo? A partir daqui para baixo, o que nós temos basicamente são rochas magmáticas que não foram ainda, não sofreram processos de erosão, tá certo? Não foram desgastadas pelo tempo, tá certo? Aqui já começa a formar bacias e solos de rocha desgastada pelo tempo, ou seja, já começou a dar tempo de começar a desgastar o que nós tínhamos de solo rochoso, tá certo? Então, basicamente, o período carbonífero eu falei que seria aqui a questão. É muita coisa relacionada a pântanos e formação do que teria de formação do que nós conhecemos como carvão mineral, tá certo? Então, nós temos esse período sempre carbonífero, você tem sempre associar ele sempre a carvão, que é aonde as questões vão abordar. Então, essas são as dicas que eu dou. Se você quiser catalogar todos os detalhes possíveis e imaginários, o que não falta aí é fontes para vocês agregarem aí acontecimentos. Mas, sinceramente, não aconselho. Se tratando de animais, existem outras tabelas que vão dizer para vocês a respeito da evolução dos animais, e vocês vão ver que algumas já estão bem separadinhos, né? Surgimento dos peixes, surgimento dos anfíbios, répteis e mamíferos. E aí você vai conseguindo associar mais ou menos cada um ao tempo, e aí você decorando as nomenclaturas dentro de seus conjuntos temporais, você consegue aí associar, pelo menos por aproximação, você consegue aí matar a questão com muito mais facilidade e sem precisar se preocupar tanto em decorar cada um dos detalhes, tá certo? Que é uma outra tabela. Você vê que aqui a gente já está falando de período pré-cambriano aqui, no caso como Éon, e aqui ele já nem aborda as outras eras proterozoico e arqueozoico, tá certo? O que nós temos aqui nesse período pré-cambriano já é justamente a soma do proterozoico e arqueozoico, tá certo?
o outro, o outro éon que eu disse para vocês que tinha, né, que eu falei, tem um éon aqui ainda que eu vou dizer para vocês, é o adeano, que não costuma aparecer, adeano com H, tá certo? Que é basicamente o início do início do início do início da formação do nosso planeta, tá certo? Ele vem aqui embaixo do Arqueozoico, tá certo? Então, aqui é tudo que eu falei para vocês a respeito do significado do prefixo e sufixo. Se você quiser dar pausa e quiser dar uma olhada aqui, dar uma lida com calma, que eu estou falando, né, do significado do sufixo e do prefixo, que vai ajudar você a decorar essa tabela, tá certo? Então, vamos falar de estrutura da Terra aqui para terminar esse assunto e a nossa aula de hoje. Vamos entrar em estrutura da Terra. Estrutura da Terra já é um assunto mais recorrente, já é um assunto com mais peso, já é um assunto que costuma cair com mais frequência, tá certo? Então, quando a gente fala de estrutura da Terra, a gente quer estudar as camadas da Terra. Então, como é feito as camadas da Terra, né? De que camadas a Terra é constituída, né? Como é que se sabe o que tem lá no núcleo do nosso planeta? Obviamente, seria impossível a gente cavar um túnel até o núcleo em virtude do comportamento físico que nós temos no interior do nosso planeta, né? Se vocês pensarem que nós temos aí bastante lava vulcânica aí no nosso recheio, né? Seria impossível você começar a cavar no partir do momento que você encontrasse aí, se você pudesse chegar a esse nível de profundidade, você basicamente abriria uma chaminé e pela diferença de pressão você criaria um vulcão artificial aí que jorraria essa lava por esse duto que você abriu. Então, é basicamente, cientificamente ainda, tecnologicamente impossível você fisicamente, empiricamente chegar a uma profundidade muito significativa do nosso planeta. Então, como é feito esses estudos, professor? Como é que eles sabem? Eles sabem simplesmente por estudos principalmente relacionados a ondas sísmicas que qual são emitidas sentido interior da Terra, e essas ondas elas correm numa determinada velocidade e elas vão refletindo, voltando por aí para os computadores que vão fazer os cálculos de velocidade com que essa onda percorreu aquele trecho e como ele acelera a velocidade ou diminui a velocidade de acordo com a densidade, com o material que ele está passando ali, e tudo isso aí, através desse estudo de velocidade dessas camadas, eles conseguem mais ou menos dizer que toda aquela parte homogênea igual é composta daquele tipo de material. A partir de uma determinada profundidade, as ondas começam a desacelerar ou acelerar, e aí você consegue determinar camadas diferentes, e é dessa forma que eles conseguem separar as camadas da Terra. E o que se sabe? Basicamente, no básico, o que nós temos é a separação do nosso planeta em três grandes camadas, tá? A crosta terrestre, que é a parte sólida, é a nossa, digamos assim, a nossa litosfera, a parte sólida, a parte rochosa do nosso planeta, onde nós estamos pisando, né? Abaixo nós temos o manto, que seria, digamos assim, basicamente formado de lava vulcânica. Então, quando você imagina toda aquela lava vulcânica saindo do vulcão, você está, na verdade, tirando aquele material. É basicamente o material do qual é composto o nosso manto, tá certo? Ou essa lava vulcânica é conhecida como magma também, tá certo? Que nada mais é do que rocha fundida ou rocha derretida devido a gigante, digamos assim, pressão e também a alta temperatura que é submetida a essas rochas a tamanha profundidade. E aí nós temos o núcleo, que seria o nosso miolinho, o nosso caroço do abacate da Terra, tá certo? Agora, dentre essas formações, nós temos ainda algumas subdivisões. Por exemplo, o núcleo é dividido em núcleo externo e núcleo interno. O manto também, algumas classificações dividem em manto exterior, manto interior e tudo mais. Então, nós temos algumas
coisas a falar sobre isso. Primeiro, na questão do núcleo, nós temos a parte externa do núcleo, ou seja, nós temos toda essa parte externa do núcleo aqui, simplesmente como parte líquida, que nada mais é do que ferro líquido, tá certo? E a parte central, o miolinho, é a parte que a gente tem sólida do nosso planeta, tá certo? Nós temos aí um núcleo sólido feito de ferro e níquel a temperaturas a 5.500 graus, tá certo? Com relação à proporção, a gente pode entender que a proporção de até que profundidade é considerado crosta, até que profundidade é considerado manto, a gente tem uma proporção similar a um ovo de galinha, tá certo? Com a crosta terrestre sendo basicamente uma casquinha muito fina perto do que a gente tem no nosso interior, tá certo? Então, vamos pensar aqui no perfil esquemático. Aqui nós temos dois perfis, tá? Para examinar a respeito do recheio para vocês. Então, nós temos aqui esse perfil e esse perfil, que é o mesmo perfil, mas considerando coisas diferentes. Aqui do lado, a gente tem as camadas com base na composição química, ou seja, do que é feito aquele material, ou seja, qual é a composição química daquele material. Então, nós temos basicamente essa separação, que é mais ou menos a separação que é básica de que a gente estava tratando aqui. Então, a gente tem a crosta terrestre, tá certo? Que é separado em não é separado, mas nós temos a crosta oceânica, que é basicamente o solo marinho, e nós temos a crosta continental, que é o solo do continente, tá certo? A gente tem o manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Então a gente tem esses detalhes. Já vou falar para vocês sobre essa zona de transição daqui a pouquinho. Então, aqui desse outro lado, a gente tem uma outra classificação que é com base ao comportamento mecânico físico, né? O que nós temos de comportamento, como se comporta aí esse material. Aqui já não estamos mais tratando de composição, do que é feito. Aqui a gente está falando em como se comporta. Então a gente tem a litosfera, que compreende toda a parte sólida do nosso planeta, tá certo? Aí a gente vai entrar na toda a questão da mesosfera, que já é a parte líquida, até chegar na parte do núcleo, e tudo isso daqui está falando de comportamento de massa, tá certo? Do quanto se diferencia. Aqui a gente está falando de parte sólida, aqui a gente está falando de uma parte pastosa, e ela começa a ficar mais líquida para depois começar a, digamos assim, até chegar na parte sólida mais uma vez, tá certo? Então, se vocês forem observar, a gente tem aqui a astenosfera, tá certo? Que é aonde acontece o movimento de corrente de convecção, que é basicamente o movimento que faz as crostas e as placas tectônicas se moverem. É o que acontece aqui. Aqui é onde a rocha se apresenta num material entre sólido e líquido, um material pastoso que se movimenta bem devagar, numa temperatura e pressão muito alta, que faz com que ele arraste aí tudo que tem em cima dele junto com ele, que basicamente a gente vai entrar nisso na tectônica de placas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, na próxima aula. Então, nós temos mais uma vez a litosfera, tá certo? Que é a parte sólida. Ela compreende o quê? Ela compreende toda a crosta terrestre, mas sobretudo e mais importante, ela também pega um pedacinho do manto superior. Por que eu estou falando isso para vocês? Isso já diferencia essa classificação dessa classificação. Litosfera não corresponde necessariamente somente à crosta. Ela pega a crosta terrestre, mas ela também pega um pedacinho do manto superior, que é um pedacinho do manto superior, digamos assim, que está em estado sólido. E é esse pedacinho do manto superior que se desloca, que se escorrega por cima de toda aquela lava. Então, por que esse manto superior não é considerado litosfera, não é considerado crosta também, professor? Já que ele é sólido. Porque esse manto superior sólido que tem aqui, ele é composto do mesmo material químico, da mesma composição química do manto. Então,
Segundo a composição química, ele é manto, apesar de estar no estado sólido. Por isso que é interessante diferenciar a composição química da composição mecânica, tá certo? Então, ao contrário do que muitos pensam, as placas tectônicas não são basicamente crostas terrestres se movimentando, mas você tem aí, na verdade, a crosta terrestre em cima do manto sólido, da parte sólida do manto superior, se movimentando aí. Obviamente, ela se movimenta e levando toda a crosta junto com ela, tá certo? Já a astenosfera é onde acontece todo aquele movimento de convecção. Tá? E aí aqui a gente tem a mesosfera, que corresponde ali toda aquela parte relacionado, digamos assim, ao manto inferior, basicamente, e nós temos a endosfera, que corresponde todo ao trecho do núcleo, tá certo? Então, aqui a gente vai falar sobre a composição e sobre as descontinuidades. Lembra que eu falei das zonas de transição aqui que eu ia falar para vocês? Então, nós temos alguns conceitos sobre zonas de transição, né, que são conhecidas como descontinuidade. Então, entre a crosta terrestre e o manto superior, nós temos uma descontinuidade aqui, que nós chamamos de descontinuidade de morro, tá certo? Ou, se quiser falar o nome completo da criança, descontinuidade de Mohorovičić. É difícil assim mesmo. E depois nós temos a descontinuidade de Gutenberg, que é com relação ao manto inferior e ao núcleo, tá certo? A gente está falando de algumas zonas de transição. Aqui nós temos outra zona de transição que não é abordado neste gráfico aqui, tá certo? E a gente vai tratar dessa descontinuidade daqui na próxima página já. Mas os mais importantes, os que mais costumam ser cobrados, são essas duas descontinuidades aqui, tá certo? É interessante que você faça um perfil no seu caderno e que você associe aí a separação entre a crosta e o manto superior, é a descontinuidade de Morro, e a do manto inferior com o núcleo externo, a descontinuidade de Gutenberg. Quando a gente fala de composição, é do que é feito, do que é composto cada uma das estruturas da Terra. Começando de baixo para cima, começando do núcleo para fora, a gente tem o nosso núcleo sendo formado por níquel e ferro, tá certo? O manto, basicamente, são silicatos de ferro e magnésio, e a crosta é sempre mais complicada, porque a crosta é formada de diversos tipos de minerais. Então, é basicamente formado por óxidos combinados. Então, a crosta terrestre é constituída por 47% de oxigênio, né, através de óxidos combinados, principalmente com silício e alumínio. São os dois aí com maior porcentagem de composição, tá certo? O silício ainda muito mais do que o alumínio. E aí tem muitos outros aí com pequenas porcentagens variadas de vários tipos de composição de combinado óxido, tá certo? Então, aqui nós temos o nosso núcleo, e aqui pronto, aqui nós temos todas as descontinuidades que a gente tem relacionado, tá certo? A gente tem, por exemplo, a descontinuidade de Morro, a gente tem a descontinuidade de Repete, Gutenberg e Lehmann. Cada um deles aí com sua estrutura, tá certo? Mas, conselho para vocês, foquem aqui, ó, descontinuidade de Morro, descontinuidade de Gutenberg. São os dois aí mais estudados e os dois mais abordados. Mas, se vocês verem algumas outras descontinuidades sendo abordadas, são essas outras duas aqui, tá certo? Entre o manto superior e o manto inferior, e entre o núcleo externo e o núcleo interno, tá certo? Que é basicamente a seção que vai mudar o comportamento das ondas sísmicas no estudo. Então, para terminar esse assunto, o que nós temos também como certas curiosidades é que, a respeito do nosso núcleo sólido, o que se tem de estudo é que esse núcleo sólido, os estudos apontam que esse núcleo
também rotaciona, tal qual o nosso planeta. Só que ele ainda rotaciona de maneira mais rápida do que o nosso planeta. É como se esse núcleo sólido tivesse um movimento de rotação próprio e mais rápido que a movimentação do nosso planeta, o que seria uma das teorias que justificariam o magnetismo do nosso planeta, questão aí de como funcionariam as bússolas, de como funcionaria toda essa energia gerada por esse movimento dessa bola sólida metálica do nosso núcleo, ajudaria a gerar essa energia aí para justificar esse campo magnético, tá certo? Então, por hoje a gente vai ficar por aqui, tá certo? Peço que vocês foquem bastante aí na aula, principalmente nas escalas geológicas e na estrutura da Terra, tá certo? Estrutura da Terra é um conteúdo bem interessante, é um conteúdo que costuma aparecer com certa frequência, tá certo? Então não menosprezem a estrutura da Terra, não foquem apenas na questão da crosta, manto e núcleo, tá certo? Se você puder aí trabalhar bonitinho com relação não só à composição dele, mas sobretudo nas descontinuidades, direitinho no comportamento, você vai se dar bem quando a questão for de estrutura. A matéria de estrutura da Terra, ela se mistura um pouquinho com tectônica de placas. Então, muitas das coisas que a gente vai estudar em tectônica de placas, a gente vai usar os conceitos de estrutura da Terra, sobretudo na questão do manto, da crosta, dos movimentos das placas, da subducção das placas, e tudo isso a gente vai entender na próxima aula, tá certo? Então, ficamos por aqui por hoje. Peço que estudem e até a próxima aula e vejo vocês em breve. Um abraço.